Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que você esteja em isolamento social, cuidando de você, cuidando da sua família, né? Nesse momento complicado que nós estamos vivendo no nosso país, no mundo, na verdade, né? Então eu espero que você esteja aí se cuidando bastante, mas não esquecendo que nós vamos estar gravando e colocando vídeos para vocês assistirem esses vídeos. Super organizado aí com as aulas, tudo certinho, com os exercícios de tarefa, a indicação da tarefa, vou separar, vou colocar a página, né? Então, nós professores, a escola, o Einstein está se empenhando muito para fazer isso muito bem para vocês, tá bom? Espero que vocês curtam esse vídeo meu que eu estou gravando aqui para vocês com muito carinho. Vou explicar a parte de tratamento de água, que nós trabalhamos separação de misturas, mas faltou a gente falar de tratamento de água ainda nessa aula 4. Então eu vou mostrar para você como é que funciona todo o processo de tratamento de água, vou discutir toda a parte teórica, vou mostrar as reações também que acontecem, depois vou fazer exercícios da tua apostila e depois indicar a tarefa. Vamos fazer um exercício extra da FUVEST, questão aberta também, para ficar bem legal, e depois eu quero indicar também os exercícios da tarefa para direcionar o seu estudo na sua casa, tá bom? Quero dizer para você que para você ficar calmo, fica tranquilo, que nós vamos dar um apoio total aqui para você e se Deus quiser nós vamos vencer essa situação que nós estamos passando, tá bom? Fica tranquilo que no final vai dar tudo certo se Deus quiser, tá? Quando se fala em tratamento de água, galera, o que é importante a gente lembrar, né? Como é que funciona o processo, esse assunto tão importante que já caiu tanto e tem caído bastante nos vestibulares. Como é que funciona isso? Eu trago para você aqui, galera, um esqueminha, né, de tratamento de água, onde a gente representa aqui uma ETA, que é uma estação de tratamento, né, com todos os processos que acontecem no tratamento de água. Na primeira situação aqui nós temos a água, logicamente, represada aqui numa represa, num local onde ela vai ser bombeada, né, para a estação de tratamento, correto? E nesse processo de bombeamento, o que acontece? Obviamente essa água tem que passar por uma grade, uma gradagem, né, tipo uma grade mesmo, que faz aqui uma filtração grosseira, para evitar que o material sólido com dimensões elevadas chegue até a estação de tratamento, né? Tipo galhos, folhas, algum material muito grande aí que não pode passar, logicamente, e então é feita uma filtração grosseira, que é a primeira etapa do processo de tratamento de água, quando a água chega na estação, tá bom? Bom, agora vem a outra etapa, gente, que é a etapa que eu acho mais importante, que a gente tem que se preocupar bastante, que é a etapa de coagulação ou floculação. O que é feito nessa etapa? Galera, é colocado nessa etapa, olha só, o sulfato de alumínio, que é o Al2SO4,3, o CaO, que é o óxido de cálcio, e o Cl2, que é o cloro. Essa galerinha vai fazer a floculação. Como é que funciona isso? Os dois primeiros, ó, o Al2SO4,3 e o CaO, que é a cal virgem. Gente, olha só, o CaO em água leva à formação do CaOH2, que é uma base. Gente, embora eu sei que nós não tivemos ainda funções inorgânicas, né? Mas acredito que vocês tenham uma noçãozinha lá do primeiro e segundo colegial. Mas eu quero dizer para você que eu já vou antecipar esses detalhes das reações para você, mesmo que você não tenha tido, porque são muito importantes, correto? E a gente não pode deixar de falar dessas reações aqui. Mas vamos recordar rapidinho comigo, olha só. Então você está formando uma base, porque o CaO é um óxido básico, e óxido básico em água leva à formação de uma base, correto? Gente, essa base vai reagir com quem? Com o sulfato de alumínio, que é esse cara aqui, ó. E essa reação é uma dupla troca, facinho, ó. O Al pega o OH, o Ca pega o SO4, tá vendo? E você tem a formação do AlOH3 e sulfato de cálcio. O AlOH3, gente, é um agente floculante, é tipo uma espécie de um gelzinho. Esse gelzinho ele se liga à sujeira, à terra e forma flóculos. E esses flóculos, galera, aqui, ó, o que eles vão fazer? Eles na próxima etapa, que é a de decantação, eles vão para o fundo. Então é uma maneira de você remover esse material particulado na solução, correto? Então muito importante essa etapa, a formação do AlOH3. Então uma das funções do CaO é em água gerar essa base, que é o hidróxido de cálcio, que reage com o sulfato de alumínio e forma esse tal gelzinho, que é o agente floculante. Tem questões que às vezes fala assim, mas e se não for colocado o CaO nesse ponto inicial aí? Você vai formar o agente floculante? Vai também, tá? Vocês vão ter hidrólise no final do curso, tá, gente? Mas por quê? Porque esse sal em água, ele hidrolisa, porque ele vai ter a Al3+. E esse Al3+, ele vai reagir com a própria alcalinidade da água, que a água tem OH-, a água é H+, e OH-, né? E você vai formar o AlOH3.
que é o gelzinho também, forma aqui um ácido e tal, mas também você forma esse AlOH3. Esse AlOH3, só que aqui ele é formado numa quantidade muito pequena, né? Então qual que é a função do CaO? Formar essa base, que é o hidróxido de cálcio, para reagir com o sulfato de alumínio e intensificar a formação do AlOH3. Porque se você não colocar o CaO e não formar a base, a quantidade produzida de AlOH3 é muito pequena, correto? Então essa é uma das funções da cal virgem, viu gente? Intensificar a formação do agente floculante aqui nessa etapa inicial. Além disso, galera, antes da decantação ali, a gente tem que falar para você que a água é desinfectada, acontece uma desinfecção da água aqui. Como é que funciona isso, galera? Olha só, colocando cloro. Cloro na água leva à produção de quem? Do ácido clorídrico e do ácido hipocloroso. Gente, esse ácido hipocloroso aqui, que é o camaradinha que vai matar as bactérias. Esse é extremamente bactericida. Inclusive, ele sofre ionização. Ele forma H+, e Cl-, que é o íon hipoclorito, tá vendo, gente? Aqui eu poderia colocar H3O+, né? Tem algumas questões que trazem H3O+. Tem problema, pode ser H+, ou H3O+, que é o íon hidrônio, tá? Sem problema. E aí o que acontece? Esse cara aqui, ó, o HClO, o ácido hipocloroso, ele é cerca de 80 vezes mais bactericida que o seu próprio íon, seu próprio ânion, que é o Cl-, que é o hipoclorito, correto? Então dessa forma a gente consegue controlar as bactérias nessa etapa que a gente caracteriza como pré-cloração, tá bom? Muito bem. Depois da pré-cloração, o que acontece, gente? Essa água ela vai decantar, né? Na verdade, a decantação do material particulado que foi formado na floculação, correto? E aí essa água, olhando no esqueminha aqui, ela vai ainda passar por onde, gente? Passar aqui por um filtro. Nesse filtro é colocado carvão, que é o carvão ativado ou carvão ativo, é colocado areia e cascalho. Como é que funciona essa etapa que eu também considero muito importante para você? Olha só. Nessa etapa de filtração, então é colocado o carvão ativado. O carvão ativado, galera, é um carvão tratado, né? Que tem uma porosidade bem específica, é tratado a uma temperatura muito alta, tal. E aí, o que acontece? Ele adsorve impurezas, que é o que você tem que saber. Existe uma grande diferença entre a adsorção e a absorção. A adsorção é quando as partículas, as impurezas, ficam retidas apenas na superfície do material que está adsorvendo. Diferente da absorção, que é como um todo, né? E o carvão ativado faz muito bem isso. Ele adsorve impurezas, além de eliminar odores da água, eliminar gosto ruim da água. Então, uma filtração fantástica com carvão ativado, viu? E além disso, quando na etapa de pré-cloração o cloro é colocado na água, se a água tiver matéria orgânica, a matéria orgânica pode reagir com o cloro, viu gente? E levar à formação de organoclorados, como é o caso do clorofórmio, né? E esses compostos organoclorados são extremamente tóxicos para a gente. Então o que o carvão ativado faz? Não permite a passagem desses compostos organoclorados. Eles ficam retidos no carvão ativado, correto? Então perceba a importância do carvão ativado nessa etapa importante de filtração e tratamento de água, tá bom? Muito bem. Depois nós temos a água passando ainda por areia e cascalho para completar mais ainda a filtração. E depois a gente tem aqui uma situação onde se coloca mais CaO. O CaO, gente, além daquela situação de intensificar a formação do floculante, que é o AlOH3, que eu já havia explicado anteriormente para você, ele tem uma grande função que é controlar o pH. Você lembra que quando nós vimos lá a adição do cloro na água para matar, e é muito importante essa adição de cloro, para matar as bactérias, a água ficou ácida. E não é interessante a gente consumir uma água ácida, né? Então a água tem que estar, para a gente consumir, um pH próximo de 7. Então o que o CaO faz? Como o CaO em água gera base, como nós já vimos, a base neutraliza esse excesso de ácidos. Então a principal função do CaO é controlar o pH da água. Inclusive depois é feita uma pós-cloração para garantir que todas as bactérias foram eliminadas dali, né? Então é feito o quê? Adiciona mais CaO, porque a água ficou ácida de novo, e aí você controla o pH de novo. Então o controle de pH é uma coisa muito importante, quem faz isso é a cal virgem no tratamento de água. E por fim nós temos a adição de flúor na etapa de fluoretação, onde acontece para evitar, né, o processo de aparecimento de cárie nas pessoas, correto? E depois, obviamente, nós temos a distribuição. Essa água é bombeada por um reservatório elevado e desse reservatório, por gravidade, chega nas nossas casas, correto? Então tá aí toda a parte teórica e de reações de tratamento de água para você, correto? Beleza? Com isso, a gente pode fazer um exercício para a gente treinar. Vamos ver como é que a FUVEST abordou isso? Esse exercício está lá no seu caderninho do aluno, página 519, que a gente usa em sala, tá? Esse é um exercício extra que tem lá, correto? De tratamento de água que eu quero fazer com vocês. Olha só.
FUVEST. A obtenção de água doce de boa qualidade está se tornando cada vez mais difícil devido ao adensamento populacional, as mudanças climáticas, a expansão da atividade industrial e a poluição. A água, uma vez captada, precisa ser purificada, o que é feito nas estações de tratamento. Um esquema do processo de purificação é esse aqui. Olha que legal. Ó. A FUVEST colocou tipo um cronograminha aqui, um fluxograminha, né? Sobre o tratamento de água. E ele falou que as etapas B, D e F são a B, adição de sulfato de alumínio e óxido de cálcio, como eu expliquei agora mesmo para você. Filtração em água, etapa D, nós falamos em areia, né? Etapa D, que nós falamos agora mesmo. E a fluoretação, que é a última etapa, para evitar o aparecimento de cárie. Aí a FUVEST quer, galera, as etapas A, C e E. Bom, então o que a gente, do jeitinho que nós trabalhamos agora, ó, o que é a etapa A? A primeira etapa que nós falamos, gente, é simplesmente a filtração grosseira, para evitar que aquele material, né, sólido chegue até a estação de tratamento. Depois a etapa B, adição de sulfato de alumínio. Depois que formou, que teve a floculação, lembra que nós falamos? Nós tivemos o que? A decantação, onde os flóculos vão para baixo. Depois da decantação, nós tivemos lá a etapa D, que é uma filtração, que envolveu carvão ativado, areia, cascalho, né? E depois, gente, aconteceu o que? A cloração, né? Para evitar realmente que a pós-cloração, né? A cloração é feita 2 vezes, então, para evitar realmente que a água tenha bactérias e essas bactérias não cheguem até nós. E depois a fluoretação, correto? Letra A é a resposta da sequência nessa questão da FUVEST, tá vendo? Igualzinho nós trabalhamos, sem problema. Se você entendeu certinho aí, você não vai ter problema nessa parte nos exercícios da tarefa que eu vou pedir para você fazer para mim. Tá bom, galera? Ô, gente, agora, para complementar o nosso trabalho aqui, eu quero fazer um exercício sobre tratamento de esgoto também para você. Olha só que interessante esse processo e que rico esse texto aí dessa questão 2, ó, também lá dos extras do seu material de aula, tá? No tratamento de esgoto, o método utilizado para a remoção de poluentes depende das características físicas, químicas e biológicas de seus constituintes. Na região metropolitana de São Paulo, as grandes estações de tratamento de esgotos utilizam o método de lodos ativados, em que há uma fase líquida e uma fase sólida. A figura representa as etapas de tratamento da fase líquida dos esgotos. Bom, gente, olha só que interessante. O esgoto passa aqui por uma gradagem, uma filtragem também, tá? Grades, olha só, o material, se vir um plástico, se vir qualquer coisa aqui grande, vai ficar retida aqui. Depois vai chegar numa caixa de areia, né, onde vai ter uma filtragem aqui na areia. A areia vai reter muita coisa, muita poluição, muita impureza desse esgoto. Depois isso aqui vai para um decantador primário. Decantador primário, gente, a parte sólida, né, vai para o fundo, correto? Lógico que não é totalmente, mas já vai ajudando. Depois nós temos um tanque de aeração. Aqui que é um negócio interessante, porque a hora que você joga oxigênio aqui, fornece ar aqui para o sistema, você faz com que os micro-organismos se multipliquem aqui, né? E se alimentem do material orgânico. E isso forma o lodo, correto? E esse lodo, então, tira do que você está tratando, da água aqui, né? Grande parte da poluição, correto? Depois isso vai para um decantador secundário, onde o resto de material sólido particulado vai decantar, correto? E aí você está finalizando essa situação de tratamento de esgoto aqui. Lembrando que depois desse decantador secundário, a água ainda não está totalmente desinfectada, correto? Então eu estou tirando mais o material sólido, estou diminuindo, estou amenizando muito aqui a poluição, mas aqui a água não está totalmente não sofreu totalmente a desinfecção, tá bom? Então seria assim o tratamento de esgoto. Aí na letra A ele diz o seguinte: tendo por base as propriedades físicas dos constituintes do esgoto, como ocorre a separação desses constituintes nas grades e no decantador primário? Ué, nas grades nós temos lá um processo de filtração, né? E no decantador primário, simplesmente uma sedimentação, né? Onde realmente o sólido vai para o fundo. Então é o que eu montei aqui, ó. Nós temos tipo uma peneiração, né? Uma gradagem, né? Uma filtração, e no decantador primário uma sedimentação. Bem simples aí. Na letrinha B, por que a água proveniente do decantador secundário não pode ser considerada potável? É o que eu falei, né, galera? Lá acontece a sedimentação do que restou, correto? E depois dessa aeração, né, os resíduos vão para o fundo, mas a água não fica desinfectada, correto? Então, essa água não pode ser considerada potável ainda, ela teria que passar por mais tratamentos ainda, tá bom? Tá aí o exercício 2 para você. Gente, eu tenho aqui um exercício agora, extra, que caiu na FUVEST, na segunda fase. Vou fazer ele para vocês, para você ver como a FUVEST aborda isso. Aqui ele traz um esquema, olha só, gente, onde ele fala aqui, ó, tanque de dosagem, coloca cal virgem e sulfato de alumínio. Lembra, igualzinho nós trabalhamos. Agitador, floculação, ó, exatamente, que é a formação de hidróxido de alumínio.
Depois a decantação, ó, um esquema mais resumidinho, ó. Depois uma filtração de novo, né? Que aqui esse filtro está substituindo o nosso carvão ativado, areia e cascalho. E depois a adição de cloro e a água torna-se potável, né? Então, esquema resumido aqui que a FUVEST coloca sobre o tratamento de água. Aí ele diz o seguinte: na etapa de floculação, ocorre a formação de flóculos de hidróxido de alumínio, nos quais se aglutinam partículas de sujeira, que depois se decantam. Esse processo ocorre pela adição de sulfato de alumínio e cal virgem à água impura, exatamente do jeito que nós trabalhamos. Se apenas sulfato de alumínio fosse adicionado à água, ocorreria a transformação representada. Lembra que eu falei isso na aula? Se você voltar lá, você vai perceber, ó. Então, o que eu te falei, esse sal hidrolisa e forma também o hidróxido de alumínio, também é formado. Explique o que ocorre com o pH da água após a adição de cal virgem. Bom, como eu já falei, uma das principais funções da cal virgem é fazer o que, gente? É controlar o pH. Como ela libera íons hidroxila, OH-, ela vai aumentar o pH. Olha lá, coloca as reações. A FUVEST colocou a reação, a gente coloca também, né? Então nós temos lá a formação do CaOH2. CaOH2 é uma base que se dissocia em solução aquosa e forma os íons hidroxila, né? Que tem caráter básico, que vai neutralizar o ácido e aumenta o pH, então. Ou seja, controle de pH, como nós já falamos, exatamente do jeito que nós colocamos para você na aula, e é a função do CaO, correto? A principal função do CaO. Na letrinha B, a FUVEST diz o seguinte: a água não tratada está contaminada, entre outras substâncias, por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que tem uma siglazinha HPA. Tá. Esses hidrocarbonetos apresentam caráter lipofílico, ó, são amigos de lipo. Lipo é parte apolar das cadeias, então gosta de parte apolar, correto? Considerando, até porque os lipídios são apolares, né? Considerando a estrutura da membrana celular plasmática, então um pouco de interdisciplinaridade com biologia. Olha que questão legal, gente. O caráter lipofílico dos HPAs facilita ou dificulta a entrada dos hidrocarbonetos nas células dos indivíduos que ingerem água contaminada. Explique. Bom, gente, então lembrando da biologia, se a gente considerar, né, que a membrana plasmática é lipoproteica, ou seja, tem parte lipídica, quer dizer então que essa parte lipídica, que é apolar, essa parte de polaridade você vai ter ainda, né, no decorrer do curso, mas e o HPA ele também é lipofílico, então ele vai se dissolver bem na membrana plasmática, correto? Na parte biológica aí, tá? Se ele se dissolve bem, porque ele é apolar e essa parte lipo da membrana também é apolar, conclui que esse caráter aí do HPA lipofílico vai facilitar sim a entrada desses hidrocarbonetos nas células, correto? Então essa seria a respostinha mais adequada para a FUVEST segunda fase, correto? Ô, gente, eu trago agora aqui para você a orientação de estudo, né? Cadernos de estudo, aula 4, tá? Setor B, páginazinha 141. Gostaria que você desse uma olhadinha nesses exercícios de tratamento de água lá para mim, correto? Espero que você tenha gostado do vídeo. Fiz com muito carinho e vou fazer as outras aulas também e a gente vai conseguir vencer esse momento aí, tá bom? Se Deus quiser. Um grande beijo para vocês. Falou, galera!